Olá, amigos queridos, precioso material de trabalho. Então, uma grande amiga, uma grande terapeuta chamada Araceli Fayal, com quem eu converso muito, troco muitas figurinhas, ela é de Belém do Pará, mas ela é universal e ela é atemporal também. Uma pessoa de uma extrema sensibilidade e de uma inteligência compassiva, analítica e bem profunda. Então, com todas essas conversas sobre o Covid-19, implicações religiosas, filosóficas, sociais, individuais, meditativas e tudo mais, nós começamos a conversar e resolvemos fazer isso aberto para todos, porque é interessante essa analogia entre as diferentes visões. Então, a Araceli me mandou uma série de 3 áudios, por enquanto, muito interessantes. Eu vou repetir aqui o primeiro e depois que ela acabar de falar, eu vou fazer a contraparte do Dharma sobre o que ela diz e vamos conversando e vocês vão participando. Quem quiser mandar uma pergunta para a Célia ou para mim, é só escrever aí embaixo, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, segundo o que... Oi, boa tarde. Eis-me aqui. Olha só, segundo o que conversamos, assisti os vídeos maravilhosos que você fez e estou aqui com a minha parcela de troca de informações, né? Eu digo assim, a gente, para qualquer movimento de mudança, eu acho que a gente tem que começar pelas perguntas, né? As perguntas que fazem com que a gente chegue a um denominador. Então, a questão, a ênfase desse momento é justamente o Covid-19. Então, a pergunta que eu faço é: mas o que é que será, o que é que se tem aqui? Né? Porque parece que o movimento o movimento é de restrição, recolhimento, ansiedades, medos, inseguranças, tudo isso a partir de uma explosão viral, né? Então, mas será que a gente pode falar em vingança viral? Onde é que tem origem a vingança? São coincidências ou sincronicidades? Precisamos pensar, ressignificar. Corona, um nome ou uma conexão? Coroa ou coração? Mas a pergunta é, como é que esse vírus age? Onde ele ataca primordialmente? Então, a informação é a seguinte: o sistema respiratório e o sistema imunológico. Acontece que o sistema respiratório, ele representa o dar e o receber. E o sistema imunológico é o principal ponto e é em cima do timo, localizado no coração etéreo. Segundo a Kabbalah, o coração é a sede da alma. A alma circula no sangue. Então, existe uma passagem no livro do Gênesis, na Torá, o capítulo 9, versículo 6, que nos lembra uma coisa assim importante. No começo, no princípio, Deus nos deu por alimento todos os vegetais, as verduras e as sementes. E aí, mas mesmo assim
ao ser humano, ele foi se modificando. A sua criação vai se modificando. Então, no capítulo 9 do Gênesis, o título do capítulo é A Nova Ordem do Mundo. Ele diz que Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. No versículo 2 diz: sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues nas vossas mãos. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e aos homens entre si, eu pedirei contas da alma do homem. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos e dominai, povoai a terra e dominai-a. Então aqui é que eu me ponho a pensar e estou estimulando as pessoas. O que é que nós fizemos com esse grande desafio que Deus nos deu? Porque foi um desafio. E acredito que até hoje muitas pessoas não pensam assim. Nós temos uma troca, o dar e receber, através da respiração, só que essa respiração ela é constante para os seres, para os mamíferos, para os seres humanos. Então, o que isso tem a ver, né? A questão de que o sistema respiratório e o sistema imunológico, o principal ponto é em cima do timo, localizado no coração etéreo. O coração é a sede da alma e a alma circula no sangue, segundo Gênesis 9, versículo 6 e seguinte. Então, o que tem a ver o corona com a nossa alma e a nossa natureza humana? Porque ele não ataca os animais, embora existem muitas razões para a gente pensar em construção através dos nossos próprios pensamentos. Não existe nada fora de Deus, assim como não existe nada fora da nossa mente. Então tudo isso é uma construção, uma engenharia a partir dos nossos pensamentos ou sentimentos. Mas como seres humanos não criam nada do nada, somente Deus cria do nada. Então, a vingança do animal, a partir do ponto em que nós temos maltratado muito os animais, que você colocou muito bem no seu vídeo, né? A gente nem se dá conta. Sofás, tapetes, nossas comidas, em tudo isso o animal está presente. Então, a vingança do animal pode ser acessada através desse instinto cruel do homem. O que tem acontecido com essa humanidade? Essa é a pergunta. O ser humano é composto de alguns elementos ou aspectos da consciência. Vamos prosseguir nesse questionamento. Quais elementos são esses? Que aspectos de consciência nossa fazem
que a gente construa ou destrua. Obrigada, Araceli. Então, vamos nós aqui responder, dentro da analogia do Dharma, a sua colocação maravilhosa sobre Kabbalah, Gênese, os sistemas do corpo, o sistema imunológico, respiratório, glândulas, não é? E eu vou, dentro do que eu aprendi, do que os meus mestres me passaram, das peregrinações e estudos e do meu digerir tudo isso na sabedoria do coração, com humildade, com simplicidade, eu vou tentar colocar alguma coisa a mais. Ara, é o seguinte, dentro do Dharma, não existe nada que seja fixo. Todas as coisas são vazias por natureza. Ou seja, por que vazias? Não é que sejam ocas, elas dependem de causas, condições e testemunhas, né? Então, tudo depende das sementes mentais que plantamos. Nos vídeos que eu fiz mais ali para trás, eu falei, eu chamo esse planeta Terra, há muitos anos, com um grande amigo, Zashra, nós morávamos em Pune, na Índia, e conversávamos muito sobre o planeta Terra ser o planeta da devoração. Ou seja, onde todos estão comendo a todos, seja de uma forma física, seja de uma forma emocional, seja de uma forma mental, né? Até no roubo das ideias, nos plágios. Ou seja, é um lugar onde está... no dar e receber da nossa respiração e das nossas generosidades, tem muito toma, né? Tem muito tomar isso tudo. A minha secretária me trouxe aqui um cafezinho, então eu vou tomar um cafezinho aqui com vocês. Vai ser um café filosófico, da gente conversando essas coisas todas, né? Então, assim, Ara, primeira coisa disso tudo é que não é uma vingança. Segundo o Dharma, a gente não põe essas palavras como vingança, né? Nós colocamos como causa e efeito. Ou seja, nós exploramos tanto o mundo animal, seja para alimentação, seja para o trabalho, seja para... os pentes são de osso, os sapatos que andamos são de couro, as bolsas que colocamos as nossas utilidades são de couro. Olha só, o sal que comemos, um pó de ostra, né? Todas as iguarias feitas pelos animais, e aqui não está, eu não estou dizendo que seja alguma coisa que não tenha um bom paladar. Se não tivesse, não seria tão degustado pelo mundo através dos séculos, mas sim, já foi diferente. Então, eu acho assim, que chega um momento em que as coisas, dentro do Dharma, nós dividimos o planeta Terra entre 6 reinos. Na parte de cima, os reinos superiores, o reino dos deuses, dos semideuses ou titãs e dos humanos. Na parte de baixo estão o reino dos seres infernais, os espíritos famintos e os animais. Esse reino de baixo, ele não é respeitado pelos humanos, e nós só vemos o reino animal. Os outros reinos são invisíveis para nós. E não temos um tipo de respeito para com eles, né? Os exploramos de todas as maneiras. Então, essa continuidade causou, no meu entender, tá? Causou que nós tivéssemos em nós aberto uma porta, porque aquilo que a gente faz aos outros,
nós estamos fazendo para amanhã. Não existe outros no Dharma. Não é nem entre um cachorro ou não existem outros. É tudo uma extensão nossa. Então, o que nós estamos fazendo do lado de fora, aparentemente do lado de fora, nós estamos fazendo interiormente. Então, em algum momento, tudo isso vai ter um efeito sobre nós. Se nós matamos continuamente, não é? Alguma coisa em nós também poderá morrer. Nós temos perdido a nossa compaixão. Né? Não importa, ou se a gente não consegue matar uma galinha, manda alguém matar a galinha, ou compra a galinha no supermercado congelada e parece que como não estivesse nascendo daquela prateleira, né? E os ovos todos, que milhões e milhões de pintinhos morreram para termos ovos. Então, assim, em algum momento, todas essas sementes que estamos plantando, porque não existe nada que não tenha uma consequência. Dentro do Dharma, tudo que você pensa, que você fala e que você faz, vai ter a sua consequência. Porque você plantou sementes, e essas sementes vão amadurecer, e vão amadurecer em alguma coisa que você vai estar experimentando. Então, acredito que aconteceu alguma coisa, que nós começamos a experimentar o efeito da nossa falta de compaixão. Né? E veio de uma forma muito invisível por um vírus. Não importa se ele foi fabricado ou se ele aconteceu, mas não importa isso, importa o que está acontecendo. Não, segundo o Buda, não é o homem olhando para a lua, é o homem se observando olhar para a lua. Então, não é a gente ficar agora com deduções da onde surgiu o vírus, mas o que o vírus veio nos dizer. Quem vamos ser nós depois dele, né? O que vamos fazer conosco e com todos à nossa volta depois dele. E aí você citou muito bonito o Gênesis, né? Eu não tenho essa autoridade para comentar por uma coisa tão preciosa para tantas pessoas, como os católicos, os cristãos, né? Mas vamos dizer que eu acho que nós ultrapassamos os limites do paladar, nós ultrapassamos os limites nós deixamos de praticar o contentamento. Tá? E temos, com isso, vivido muito as nossas sombras. Agora, dentro do Gênesis, que é dito que nos foi dado as frutas, as verduras, os vegetais, os cereais, isso é uma grande verdade. Tem sido provado tanto que o leite não faz bem ao humano, não precisamos do leite. Inclusive, ele contém coisas que não fazem nem bem a gente. Não é só a lactose, não. Poderíamos ser frugais? Poderíamos... A natureza tem dado tanto, né? A grande cirurgia verde, que é um termo usado por Dr. Alberto Perivanês, de poder refazer o DNA dessa clorofila com a fotossíntese acontecendo dentro do corpo e nos dando uma imunidade, um sistema imunológico, como você bem colocou. Mas existe o humano deixou de colocar uma sabedoria na alimentação e ficou muito instintiva, não é? Não é instintiva no sentido da carne, os paladares e todos exagerados, né? Precisamos de muitos temperos, todas as coisas não têm o gosto em si, né? Assim, ninguém come uma carne
sem tempero, como se come uma maçã, por exemplo, vai ter que colocar sal. Estamos comendo mesmo carne? Quer dizer, no sentido do paladar, mesmo as carnes cruas, os carpaccios têm os seus molhos que vêm do lado, né? Então, assim, a minha pergunta se parou de comer pela necessidade de uma nutrição e para saciar um paladar que obedece a instintos de sementes mentais que plantamos nos momentos de crueldade, como você bem disse, nos momentos que não tivemos pena de pisar naquela barata, que não tivemos pena de pegar o inseticida e arrasar com os mosquitos, né? Não estou dizendo que a gente tem que deixar o mosquito nos morder, mas poderíamos colocar as coisas de uma forma em que fechássemos as janelas no horário de pico, mesmo que estivéssemos colocando aquelas coisinhas na tomada, que colocássemos um mantra, né, para que afugentássemos os animais, não que os exterminássemos, né? Enfim, agora, o grande remédio para isso, Araceli, e você que está me ouvindo, está na meditação. Por quê? Porque com a meditação a gente dissolve os sentidos. E ao dissolver os sentidos, a gente vai deixar de obedecer partes desses sentidos que são instintos, que fazem parte do nosso reptiliano, do cérebro reptiliano, que precisa de... Ali nós temos todo um zoológico, eu não sei nem dizer agora o substantivo referente a isso, de todas as espécies da Terra estão em nós. Agora, a gente pode deixar de acessar isso, deixar isso só por uma questão de sobrevivência. Quando alguém nos disser, corre, a gente correr, pula, a gente pular. Mas não para poder decidir pelo menu da nossa alimentação. Então, eu acredito que a meditação, Araceli, é uma resposta para dissolver os sentidos. Porque ao dissolver os sentidos, nós estamos dissolvendo os instintos, né? Os instintos sobre os quais as nossas sementes mentais vão desabrochar. Então, se a gente começa a meditar e na meditação a gente vai fechando os sentidos aos pouquinhos, ter menos sementes para ter vontade de comer tanto churrasco, tanto peixe, tanto isso. Eu não estou dizendo que não seja bom, gente. Nem estou dizendo que as pessoas têm que parar de comer agora. Mas nós temos que pensar. E do ponto de vista do peixe? E do ponto de vista do boi? Né? E se tivessem raças muito superiores a nós? Que achassem gostoso ter um churrasquinho de mulher, um churrasquinho de homem, de criança, né? Então, assim, a gente... Existem raças, existem outros seres em outros lugares, né? A gente já assistiu isso nesses filmes de ficção científica, entre aspas, né? Então, Araceli, dentro do Gênesis, essa releitura sobre as mensagens que vêm de Deus, que dentro do Dharma nós compreendemos muito Deus como o não-eu, né? Porque no não-eu você é divino, você é sagrado, ok? E dentro do não-eu, que é onde está o silêncio, é onde está toda a compreensão. Então, assim, para mim, está existindo uma consequência de séculos de abuso do reino animal. Mas, ao mesmo tempo, paralelo, uma grande abertura no sentido de como devemos nos comportar daqui por diante, uma ressignificação, uma releitura de nós mesmos. Estamos nos reinventando, não podemos fazer mais a mesma coisa. Então, se cada um puder diminuir um pouquinho, né? Decidir assim, não, às segundas-feiras eu vou ficar vegetariano.
ou terças e quintas eu vou ser vegano, né? É uma só semente faz o mundo todo verde. E aí, Araceli, mudando agora da parte do Gênesis, em que tem essa voz de Deus que diz que a gente coma de tudo que a terra dá, né? As frutas, as verduras, os cereais, mas que dos animais que foram colocados, que a gente não coma a alma, que no caso seria o sangue, porque até dentro da Cabalá, como você estava explicando, a alma circula no sangue. Seria matar um animal, abater um animal de uma forma indolor. Ok, é menos karma, né? Ele não sofreu para poder virar um alimento, mas de qualquer maneira estamos comendo esse corpo. O que nós budistas fazemos quando a gente vai comer uma carne, a gente fala assim, que todas as impurezas desse animal, dessa reencarnação como animal, possa vir para a minha mente para que eu possa exercitá-las. E que todas as minhas qualidades possam entrar nesse espírito dessa carne que eu estou comendo para o próximo renascimento desse animal. Então, a gente deveria comer assim. Não é? No Dharma, a gente não fala em alma, né? Nós falamos em contínuo mental, mas é uma questão de, acredito que é uma questão de denominações, né? Poderíamos, o contínuo mental é uma coisa que existe desde um tempo sem início e vai pela eternidade sem fim. E a alma, acredito que tem a mesma tipo de percurso, não é? Então, assim, e nisso vai tendo todo esse tipo de evolução. Dentro do budismo, se nós temos um comportamento animal, reptiliano, nós vamos voltar animais. Porque a nossa mente estava num comportamento animal. E o corpo está subordinado à mente. Porque na mente está o pensamento. Essa é a nossa diferença para os animais. Porque nós temos uma escolha de poder, o que você chama de livre-arbítrio, e o que nós chamamos de plantar sementes para escolhas mais hábeis, menos inabilidade de lidar com o todo, né? Então, Ara, nós temos aí essa miríade de vegetais e cereais, os queijos vegetais que são maravilhosos, os leites vegetais, as frutas, né? É muito interessante dentro, por exemplo, do jainismo na Índia, as pessoas só comem daquilo que não termina. Ou seja, você não mata um pé de alface para comer alface. Até a própria alface você come ao redor e deixa o miolo para que ela continue renascendo e possa ser mais alimento. Você come as frutas porque a fruta você não mata a árvore. E por aí vai. Então, assim, a gente, dentro dessa quarentena que estamos, a gente repensar como é que poderíamos comer melhor, como é que poderíamos nos nutrir para a nossa inteligência. E o que é a maior inteligência? Dentro do Dharma, Araceli, a maior inteligência, a suprema inteligência é a compaixão, porque é dela que nasce a meditação e a sabedoria, é ela que faz tudo acontecer. E o que é comer para a suprema inteligência? É comer aquilo que não vai causar dor. É comer aquilo que vai te dar sabedoria. É comer aquilo que vai nutrir o seu cérebro. O nosso cérebro precisa de gorduras. Olha o abacate, olha as amêndoas, as castanhas. Olha o óleo de coco. Olha os azeites. Né? Então, assim, nós não precisamos. Nós temos fontes de recursos magníficas. As fontes são magníficas. Agora, estamos vivendo nós
estamos escolhendo nós e vivendo nós de acordo a essa fonte de recursos que temos? Não. Nós estamos indo para 3 ou 4 corpos, que são o boi, a galinha, o porco. A galinha, o porco, o boi. E aí um pouco de, sei lá, do pato e do peixe. Esqueci do peixe. O peixe é bastante assíduo na alimentação, né? Então, e aí daí nós vamos para Cabalá, não era isso, Araceli? Eu fiz aqui uns itens, espera um instantinho aqui, do que você falou, Dral, que eu não considero vingança, o Dharma não fala em vingança, fala em causa e efeito, consequência e as correlações que vêm de tudo isso, né? E aí você fala uma coisa assim, coincidência ou qual é a origem de tudo isso? A origem de tudo isso são as sementes que plantamos ao querer nos alimentar do corpo do outro. Eu não sei, mas eu tenho uma sensação, Araceli, você que me ouve, que isso veio muito da batalhas e das lutas, quando se comia o coração do seu adversário, não era para poder adquirir as forças dele. Eu não sei se começou a vir daí, ou começou a vir realmente da coisa paleolítica, em que não tinha, tem momentos que, por causa do frio, que não tinha esses vegetais e se saía caça. Enfim, mas paleolítica, está toda ligada ao nosso cérebro reptiliano. E nós precisamos estar no neocórtex, até o límbico, que são as sedes dessas emoções todas, né? Mas nós precisamos do neocórtex para descer para o cardíaco, o caminho dos 30 centímetros. E que levamos inúmeras vidas para descer 30 centímetros do neocórtex para o cardíaco, para o nosso coração, ou para o coração sutil, em que você fala, é tanta coisa, já estamos com 32 minutos, mas assim, isso vai ser uma palestra de 40 minutos, 45, não sei, né? Mas vamos lá. Por isso que eu estou até aqui tomando um cafezinho, na gente poder fazer disso, porque é uma conversa profunda, que ela seja positiva e produtiva, e que a gente fale dessas coisas de uma forma leve, de uma forma compassiva, tendo a compreensão e a compaixão pelo processo dos seres humanos, porque estamos em diferentes tempos de esclarecimento, não é? Aí você fala o seguinte, coincidência ou sincronicidade? Não tem coincidência, nada é por acaso. E a sincronicidade é uma correlação kármica, né? Isso dentro do Dharma, não estou negando o que você está falando. Existem as visões terapêuticas de tudo isso, né? Aceito, mas assim, estou colocando a forma budista. E o que nós estamos tendo é um amadurecimento dessas sementes. Aí se fala o seguinte, não tem karma coletivo, Mas o que é que tem, então, que eu e você e tanta gente estamos experimentando as mesmas coisas? Plantamos sementes similares. E temos um tipo de processo mental, de processo emocional, que estão dando condições que essas sementes desabrocham. Então, tem muita gente pensando parecido. Que bom! Que coisa boa, né? Uma coisa de... eu acho isso fundamental, essa sanga, né? Os amigos espirituais, quando a gente pode começar a fazer uma diferença. E aí você fala o seguinte, corona vem, é para a coroa ou é para o coração? Dentro do coração existe uma parte que é coroada, né? Que é a coronária. Então, existe uma representação, né? Tá bom lá, do neocórtex, quando ele desce, pensamentos mais elevados, né? Então, se ele está indo por aí, ele está fazendo o quê? Ele está nos impulsionando para a gente começar a agir desta maneira, a agir com a mente mais refinada possível, dentro do centro do corpo, que é o coração, ou do centro
do corpo físico, que é a coroa. Nós estamos falando daquele caminho de 30 centímetros. Quem sabe agora nós estamos chegando no ponto de conseguirmos descer do neocórtex para o cardíaco e ter realmente os pensamentos, o eureka, é isso, os insights, e poder ter, ajudar outras pessoas com decisões que são sine qua non, que são determinantes. Aí você fala uma outra coisa assim, onde o vírus entra, ele pode entrar. Eu acho que o vírus, sabe por onde ele entra? Araceli, isso foi meu grande mestre Geshe Michael que falou. Ele entra pelo nosso egoísmo. Nós abrimos a porta do egoísmo no sentido de que o autoapreço, a autoimportância, a minha felicidade primeiro. E o que nos faz comum a todos os seres, sejam animais, humanos, é porque todos queremos ser felizes. A pulga quer ser feliz, por isso ela quer o sangue dos animais, o seu. O mosquito também. Mas assim, talvez os espíritos também. Né? Dentro do budismo, como eu já expliquei que temos esses reinos, tem o reino dos espíritos famintos, e o reino dos seres infernais, que é um estado mental também. Né? Então, é também dito que os nagas e os mamos, que são seres em certo tipo de encarnação, numa encarnação sem forma, em que eles têm uma crueldade. Eles não estão ainda no caminho do parentesco. E eles já foram muito, e ficam muito feridos. Às vezes nós construímos nossas casas sobre a moradia deles, como sou eu, como é invisível. Né? E tantas vezes são seres que habitam lugares muito estranhos do nosso planeta. Mas, enfim, isso é um assunto muito polêmico e poderia ser tratado sozinho de uma outra maneira. Mas existe uma correlação entre esses seres animais invisíveis e esses seres famintos invisíveis. E dentro disso, pelo nosso egoísmo, nós entramos nesse tipo de vibração, né? Nesse tipo de vibração. De que maneira que a gente pode começar a neutralizar isso? É que eles estejam mais satisfeitos, poder pensar que todos temos o direito de ser feliz. Então, por exemplo, tem pessoas que doam uma parte da comida, aquela coisa, vou dar para o santo. Tem pessoas que colocam flores, que dão coisas, existem práticas assim. Eu não vou estar falando sobre as práticas agora, mas nem tenho essa autoridade toda, conheço um pouco, mas não sou autoridade nisso. E eu não sou autoridade em nada, eu compartilho as minhas experiências. Mas, assim, sei que são ataques, às vezes, desse mundo animal invisível, desse mundo de espíritos famintos invisíveis também, que vem a nós, porque nós não respeitamos esses reinos. Né? Nós não respeitamos. E aí você diz uma coisa interessante no Gênesis, né? Que não houve esse respeito, não tivemos a restrição, não obedecemos esses limites todos. Né? E, assim, mesmo também com as práticas sexuais e com as explorações todas de cobaia, eu entendo, mas olha como o animal trabalha para a gente. Os ratos todos, né? Enfim, e esse agradecimento, então, pelo menos, tá bom, a gente não precisa dar flores ou comida ou bebida, mas vamos dar o nosso agradecimento a esses seres que estão sendo cobaias para que a gente possa ter novos remédios, para que a gente possa ter novos produtos. Né? Mesmo os cachorros, os beagles, ficam na experiência de ficar fumando cigarros, de ficar utilizando o olho do coelho para experimentar os produtos que nós usamos no cabelo. Ou seja, existe uma mortandade muito cruel dos animais na experiência de coisas para nós humanos usarmos. Né?
Então, isso tudo vai uma consequência. E nós estamos nisso. E o que a gente tem que fazer com isso? Nós temos que juntar a coroa do nosso corpo físico, que está aqui em cima, com a coroa do nosso corpo sutil, que está aqui, com a coronária do nosso coração, o timo. Né? Nós temos que unir isso, esse caminho de 30 centímetros que se dá fisicamente pelo nervo vago, para compreender que temos que mudar, que temos que respeitar, que temos que reinventar a nossa humanidade que está fraca. Nós precisamos nutrir a humanidade de humanidade. Não é? Nós precisamos nos proteger de nós mesmos. Aí você fala de que... Então, já falei. Então, o vírus entra pelo egoísmo. Né? O vírus entra pelo alto apreço, né? Alta importância, de tudo isso eu já falei. Olha, eu acho que eu consegui cobrir, dentro do pensamento do Dharma, o que você falou. Nós temos mais 2 áudios e eu vou estar colocando aqui com vocês dentro desse café filosófico. Espero que vocês estejam tomando um café com a gente, comigo e com a Araceli, e fazendo desse momento especial, que é tão profundo, que é tão necessário. É um parto. Tem parto sem dor? Não, sempre dói. Mesmo a cesariana dói depois. Então, assim, nós temos que dar a luz ao novo humano. E é o mundo animal que está nos concedendo essa possibilidade, porque não está nos causando. Então, nós temos que ver esse outro lado. Esse outro lado. Agora, Araceli, estou me lembrando aqui uma coisa que eu preciso falar. No Dharma, se nós pudermos, a nossa energia, ela corre dentro dos canais. 3 canais. Canal do meio, central, Sushma. Canal Ida e Pingala, né? Os laterais. Então, é dito que a nossa energia, ela corre todo aqui e nos 72 mil canais. Porque desses 3, eles vão para o coração, eles viram 8, do 8, cada um vira 3, são 24, do 24, eles se juntam novamente em 3, que viram 72, e de cada 72 saem 1000. Então, são 72 mil canais de energia pelo corpo. É uma rede fluvial, rodoviária, ferroviária. É uma rede imensa por onde circula a nossa mente. Nós dizemos também, da mente circula... São pranas, a mente é um movimento, né? São esses ventos que estão dentro dos canais, que nós podemos produzir brisas ou turbulências na dependência da qualidade do nosso pensamento. Né? Então, por isso que a yoga é muito importante, porque a yoga mexe nesses canais, onde estão principalmente os chakras, onde os canais laterais serpenteiam e seguram o canal central e formam os chakras. Então, nós podemos afrouxar esses nós na yoga. Como é que é? Quando a yoga faz e que contorce para cá e para lá, é como se a gente estivesse batendo num cano entupido para poder passar. Isso as asanas fazem. E a yoga mental, ela começa a mudar a qualidade dos pensamentos, para mudar os pranas. E a yoga do coração, que é a yoga da compaixão, começa a servir o outro, né? Para dar uma qualidade de um vento benfazejo, um vento de boas notícias, de boas novas, de um novo ser humano. Araceli, obrigada por compartilhar tudo isso, para que eu possa compartilhar também o que eu sei. Alguém me chama. Daqui a pouco eu volto com outro áudio. Obrigada, gente. Gratidão por a gente poder estar compartilhando tudo isso nesses tempos de quarentena. Viva a nossa quarentena. Que coisa especial e preciosa podermos estar meditando para o neo-humano.